E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai pular direto para o 9º ano de um dos conflitos mais épicos e sangrentos que a humanidade já ouviu falar, a Guerra de Troia. Imagina a cena, o caos total rolando, aquele clímax absoluto do cerco. A cidade de Troia lá no alto, com aquelas muralhas gigantescas, só observando enquanto o maior guerreiro grego de todos os tempos simplesmente domina o campo de batalha. É claro que a gente está falando dele, Aquiles. Nessa nossa exploração de hoje, a gente vai desconstruir, tintim por tintim, como foi a queda desse mito absoluto. A ideia é focar bem naquela tensão constante, sabe? A inabalável vontade humana batendo de frente com os decretos inescapáveis do destino. E pra gente entrar de vez na cabeça do nosso herói, bem nesse momento crucial, saca só essa frase. Quando avisam o cara de que o fim dele tá chegando, o Aquiles vira e manda essa: "O que tiver de ser repousa sobre os joelhos dos deuses." É uma declaração de muito impacto, né? E ela já joga na mesa o tema central do que a gente vai ver hoje. Basicamente, o que está acontecendo aqui é um choque colossal entre a força de vontade do ser humano e o caminho traçado pelos deuses. Olha só, o Aquiles sabe perfeitamente que tem uma profecia terrível cravando a morte dele. Mas mesmo assim, ele escolhe avançar. Ele meio que aceita que o futuro é problema das divindades, enquanto o agora pertence inteiramente à ponta da lança dele. Então, vamos lá para o capítulo 1, a ira incontrolável. Só para dar um contexto para vocês, o estopim para essa fúria toda, essa raiva cega que a gente vai ver agora, foi a vitória que o Aquiles tinha acabado de conseguir sobre o Memnon, um guerreiro gigante. Depois de ganhar essa luta, o cara é tomado por uma cólera sem precedentes. Ele quer desesperadamente botar aquelas portas da cidadela abaixo de uma vez por todas. Olha, a brutalidade que rola nesse campo de batalha é um negócio indescritível. Para se ter uma ideia, os relatos originais contam que o rio Escamandro chegou a transbordar, mas não foi de água de chuva não, foi de tanto guerreiro troiano caído. É um massacre gigantesco enquanto o Aquiles avança. Ele tá lá liderando os mirmidões aos gritos e a cena é pesadíssima, cortando braços, derrubando todo mundo, atropelando os corpos sem a menor piedade. Os textos clássicos até comparam ele a um leão faminto atacando um rebanho de ovelhas. Sabe aquele leão que ataca sem pensar duas vezes, movido só pela urgência de sujar as garras de sangue? É exatamente isso. O ritmo do cara é frenético, visceral. É assustador, para dizer o mínimo. Agora, o que é realmente muito interessante nessa situação toda é o contraste psicológico absurdo que está rolando. De um lado, lá embaixo, no nível do chão, lutando no mano a mano, a gente tem o Aquiles. O cara é supostamente invencível, não escuta conselho de ninguém e está sendo guiado por uma pura vontade destrutiva e de vingança. Do outro lado da moeda, lá no alto, escondido atrás das muralhas de pedra, tá o Paris. Sim, o cara que raptou a Helena. Ele tá lá em cima vendo o massacre e morrendo de medo. Ele tá paralisado de pavor, cheio de culpa, sofrendo com as cobranças dos irmãos e morrendo de vergonha das derrotas que já tomou. Na verdade, esse covarde só tá vivo porque a deusa Vênus resgatou ele antes numa luta contra o Menelau. Então a gente tem aqui a justa posição perfeita para a tragédia que vem aí. O combatente brutal no chão contra o arqueiro apavorado escondido atrás do muro. Mas, como a gente bem sabe, até a força mais absurda do mundo esbarra em algum limite inabalável. Capítulo 2. Avisos divinos e destino. É bem aqui que a nossa história entra numa espécie de contagem regressiva, sabe? É onde a força bruta humana tromba de frente com a intervenção divina. Bem ali, nas portas de Troia. É absolutamente fascinante parar para notar que o Aquiles teve várias e várias chances muito claras de dar meia volta. Primeiro de tudo, a própria mãe dele, a deusa marinha Tétis, já chega dando papo reto. Ela avisa sobre o presságio de que os deuses decidiram que ele nunca vai passar pelas portas sérias. Aí logo depois, vem uma voz lá de cima da muralha, e não é de um humano, é o próprio deus Apolo avisando com todas as letras que o Aquiles é mortal sim e que ele vai cair igualzinho o semideus Sarpedon caiu. E como se não bastasse, numa última tentativa desesperada, a mãe dele volta, agora disfarçada de soldado, implorando para eles voltarem pro acampamento. Mas o Aquiles? Nossa, o cara tá cego. Ele tá consumido pelo luto de ter perdido o parceiro Antíloco recentemente e tão afogado na própria arrogância que ele chega a empurrar a própria mãe disfarçada. Ele simplesmente rejeita com agressividade qualquer chance de evitar o próprio fim. E aí a gente chega nessa fala que resume direitinho o que a galera da literatura chama de falha trágica do herói. O Aquiles brada o seguinte: aos adivinhos os presságios, aos guerreiros a espada. É uma confiança cega e, bom, letal. Ele realmente acredita que a imensa capacidade física dele, a espada ali na mão, pode de alguma forma quebrar um destino que já foi assinado e carimbado pelo universo.
Ele acha que está fazendo um ato de justiça cravado nos céus, mas ironicamente, nesse exato momento, ele está blasfemando contra as próprias divindades. É essa arrogância toda, essa teimosia de achar que ninguém é ameaça para ele, que acaba selando irreversivelmente o destino do cara. O que nos leva direto para o clímax de toda essa narrativa. Capítulo 3. A queda do herói. É agora que o foco fecha. A gente sai daquela loucura do exército inteiro e foca num único confronto singular na fronteira intransponível de Troia. Dá pra sentir a tensão palpável no ar. Mas espera aí, antes do golpe final rolar, fica a grande questão no ar. Poderia mesmo uma arma feita por mortais derrubar um herói invulnerável? Porque esse é o grande enigma desse mito. A gente sabe que o corpo do Greco foi mergulhado nas águas do rio Estige, o que originou até aquela expressão famosa que a gente usa direto, o calcanhar de Aquiles. Como o próprio Paris sussurra morrendo de medo, lá de cima da muralha, nenhuma flecha parece arranhar o cara. Então, se uma arma comum não serve pra nada, como é que essa profecia toda vai se cumprir? Bom, a resposta para isso é um show de ironia trágica. Primeiro, o deus Apolo, que já estava de saco cheio das afrontas do grego, vira para o Paris e manda ele preparar o arco. Mas é o segundo passo dessa sequência que realmente corta o coração de quem ouve a história. A Tétis, a mãe do Aquiles, saca que o fim inevitável chegou e que não dá para bater de frente com os deuses. Num último ato angustiante de amor, o que ela faz? Ela suplica para o próprio Apolo. Ela pede para ele usar uma flecha divina para matar o filho, porque a arma do deus tira a vida sem causar dor física. E aí, no terceiro passo, o Paris estica a corda do arco até o limite. Pensa no peso disso. A própria mãe do cara é forçada a orquestrar uma morte misericordiosa através do mesmo deus que está comandando a execução dele. É de arrepiar. Vamos dissecar aqui a precisão cirúrgica desse ataque para entender direitinho como a ação humana e o divino agiram juntos. No primeiro segundo, o Paris, com a mão tremendo, solta a flecha que corta o ar fazendo aquele assobio, mas no segundo seguinte rola a grande mágica que garante o sucesso. O próprio deus Apolo assume ativamente a rota da flecha no meio do ar. Se fosse depender só da mira ou da força do humano ali, não ia derrubar esse gigante nunca. E aí no terceiro segundo, esse percurso guiado de forma divina encontra o único alvo possível, o calcanhar direito, o único ponto fraco do herói. E é assim, minha gente, que o império do maior guerreiro grego de todos cai por terra, através de um pedacinho minúsculo de carne. Imediatamente, o Aquiles cai. E como a mãe dele tinha pedido, ele não sente a agonia física do ferimento, mas a fraqueza toma conta do corpo na hora. E olha, mesmo com a alma já fazendo as malas para descer para o submundo de Hades, as últimas fagulhas de vida do cara são puro ódio. Com o esforço tremendo, ele arranca a flecha ensanguentada e usa as forças finais para berrar uma maldição contra os inimigos e os deuses. Ele jura que, beleza, ele tá caindo, mas que a ruína de Troia também tá decretada e ele vai saborear a vingança nem que seja do além. Depois disso, as pernas finalmente falham de vez e aquela armadura gigantesca, super espetacular que foi forjada pelo deus Vulcano, bate na poeira, gerando um estrondo imenso. O estrondo desse impacto ainda ecoa no ar, e assim entramos no capítulo 4, Batalha pelos Despojos. Sabe aquele alívio que o rei Príamo deve ter sentido lá no alto? Pois é, evaporou rápido. Porque, ao invés da guerra dar uma trégua com a morte do herói, a queda desse titã virou o estopim para uma nova confusão sangrenta. A gente tem duas facções bem definidas caindo na porrada de um jeito animal. Do lado grego, parceiros como Ájax e Ulisses entram numa defesa frenética para proteger não só o corpo, mas aquela armadura deslumbrante de Vulcano. Do outro lado, guerreiros troianos de peso como Enéas e Glauco têm um objetivo tático bem mais macabro. Eles querem capturar o corpo e arrastar na poeira sem dó para jogar para os cachorros esquartejarem na frente de Troia como vingança por toda a devastação que ele causou. O embate chega a níveis repugnantes. O Glauco tenta até amarrar e puxar o corpo pelos pés antes de levar um golpe certeiro do Ájax e morrer. A guerra simplesmente continua ali, cobrando um preço altíssimo por um único cadáver. Mas a determinação desesperada dos velhos companheiros prevalece e os gregos conseguem assegurar o corpo. Entramos agora na reta final da nossa análise. Capítulo 5, A Lenda da Ilha Branca. E é claro que para um guerreiro dessa magnitude, a cerimônia ia transcender a normalidade, né? O corpo dele, resgatado com um custo humano gigantesco, é finalmente queimado no topo de uma pira funerária colossal. Mas o mais doido desse velório é que o choro foi universal. Não foram só os soldados normais que derramaram lágrimas. Os deuses imortais sentiram a dor também. A Tétis subiu do fundo do mar inteira de luto junto com as Nereidas e até os deuses lá do céu lamentaram a perda do maior combatente de todos.
Para fechar com chave de ouro, honrando o último desejo dele, as cinzas desse lutador indomável foram guardadas e misturadas com as do Patroclo, seu grande e eterno amigo de armas. Só que olha que magia. Na tradição milenar, a história do Aquiles se recusa a terminar nas chamas daquela pira. A lenda diz que a essência heróica dele foi levada pelos deuses para uma ilha mágica e enevoada no fim do rio Danúbio, a famosa Ilha Branca. Lá, dizem que ele vive num triunfo perpétuo. Fica lá curtindo a eternidade ao lado de companheiros formidáveis como Patroclo e Antíloco, celebrando banquetes gigantes, ouvindo cantos e, claro, lutando o dia inteiro. Essa herança é tão vívida que os registros contam de marinheiros que, ao navegar por lá, juravam de pés juntos que ainda conseguiam ouvir o barulho das festas e o retinir estridente das espadas batendo lá dentro desse santuário imortal. Loucura, né? E isso tudo traz a gente para uma pergunta derradeira, daquelas que ficam ressoando na cabeça para fechar nossa reflexão de hoje. A verdadeira imortalidade está mesmo num corpo físico invulnerável protegido pelas águas míticas? Ou ela mora nos ecos duradouros de um legado impressionante que sobrevive e atravessa os séculos? O calcanhar do Aquiles revelou que a Carme, por mais protegida que seja, acaba cedendo quando os deuses batem o martelo e tomam a decisão final. Contudo, milhares de anos depois, a gente continua aqui, maravilhado com a fúria impetuosa dele e com toda essa aura da Ilha Branca. Talvez a verdadeira armadura do guerreiro mítico nunca tenha sido feita de metal ou forjada por Vulcano. Talvez ela seja justamente o poder de gerar histórias extraordinárias como essa, que vão sendo repetidas para sempre. Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração detalhada e até a nossa próxima jornada de conhecimento profundo.